Senhor presidente, ontem nós tivemos aqui uma vitória do povo brasileiro. Conseguimos colocar as carnes na cesta básica, garantindo a isenção da tributação do IBS e do CBS nas carnes, peixes, queijo e sal. Senhor presidente, isso é uma grande vitória do menos favorecido. E pasmem, essa proposta não estava no texto original que foi encaminhado lá do Poder Executivo a esta Casa Legislativa. E pasmem mais ainda, hoje nós já vimos matérias que estão circulando em periódicos aí no nosso país, dizendo o seguinte: com o apoio de Lula, isenção de carnes é incluída no projeto que regula a reforma tributária. Realmente uma grande mentira, porque esse mesmo presidente tinha declarado dias antes que precisava estabelecer uma alíquota diferenciada entre carne de primeira e carne de segunda. Como é que eles apoiaram isso? Eu digo aqui para você que está nos assistindo aqui pela TV Câmara e pelos meios oficiais de divulgação dessa casa: aprovaram porque sabiam que iam perder no voto aqui, porque foi parte de uma emenda que foi construída pela oposição. E nós, fizemos o trabalho nosso, que é defender o povo, o menos favorecido. Senhor presidente, outra coisa que nos traz muita preocupação e que vai chegar a esta casa é uma proposta de emenda constitucional sobre segurança para integrar as polícias e aumentar a responsabilidade da União, advinda lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Senhor presidente, ao que me parece, o que está sendo divulgado, essa proposta de emenda constitucional, na verdade, é uma proposta que visa aí aumentar o controle do governo federal sobre as polícias estaduais. E isso, com certeza, nós iremos acompanhar de perto aqui e não iremos admitir, porque nós queremos cooperação, nós queremos integração, domínio do ente federativo sobre o ente estatal de maneira alguma. Muito mais do que isso, iremos cobrar também e iremos trabalhar textos para poder colocar nessa proposta de emenda constitucional propostas de valorização dos profissionais de segurança pública. É inimaginável pensar que em um extremo do país o policial ganha X e no outro extremo do país o policial ganha X menos 10. Isso é muito ruim, Então nós precisamos estabelecer um piso nacional da segurança pública. Isso é importante para que esse policial, essa profissional de segurança pública não seja aí, cooptado, seja aí trazido, para o lado do crime organizado, porque ele sofre um assédio por ganhar pouco em determinados lugares do Brasil. Isso é fato. Nós precisamos de um grande programa, de incentivo a questão da moradia desses policiais, porque com certeza o policial não pode morar em um local vulnerável, porque ele está investido do poder do Estado e com certeza é uma pessoa muito visada. Então, senhor presidente, nós estaremos atentos a essa proposta de emenda constitucional, porque com certeza essa questão de ampliar poderes de determinados órgãos policiais realmente nos deixa muito preocupados. Então isso tem que ser tratado com muita responsabilidade aqui por parte desse parlamento e com certeza nós lá na Comissão de Segurança Pública e aqui nesse plenário estaremos em cima disso para que a gente não possa deixar de que nos tornemos um Estado totalitário com guardas pretorianas a serviço de governos A ou B. Muito obrigado, senhor presidente. Peço que nossa fala também seja divulgada nos meios oficiais de divulgação dessa casa. O deputado Luiz Lima, tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado, presidente Gilberto. Feliz aniversário. Parabéns pelos seus 42 anos de vida. Muito obrigado. Muitas felicidades, presidente Gilberto. Presidente Gilberto, ontem foi aprovada a reforma tributária aqui nessa casa. Muitos deputados de situação falando que foi um dia histórico. Com certeza, foi um dia histórico, principalmente para o setor de restaurantes. Capa do Globo, do jornal Globo. Não sou eu que estou falando, não, é o jornal Globo.
Almoço e restaurante. Almoço no restaurante. A alíquota subiu de 21,25 para 26,50. Está na capa do jornal O Globo e no Globo.com. Todo o setor de restaurantes do Brasil, que emprega milhares, milhões de pessoas, seja como garçom, cozinheiro, entregador, todo político aqui, que foi um dos 300 e poucos que aprovaram a reforma tributária, quando entrar no restaurante, eu peço para que o dono do restaurante parabenize o parlamentar por estar dificultando a vida desse empresário e que certamente vai ficar mais difícil para gerar emprego. O setor de chocolate, o setor de vinho, passa a ter aquele imposto seletivo partindo de 26,5%. Então, de acordo com o teor alcoólico e outras recomendações, então, a reforma tributária, que era para simplificar, é um grande Frankenstein. Outro ponto, passagem aérea, a alíquota vai subir de 14,25, jornal O Globo, para 26,50, de 14 para 26. Então, o político que estiver entrando no avião e ali um passageiro que estiver pagando, porque nós não pagamos a passagem, né? Quando a gente viaja do nosso estado para cá, quem paga é o povo. Então, passageiro, se o seu deputado ali votou a favor da reforma tributária, agradeça a ele por você estar pagando 12% a mais na passagem. Carro elétrico, de 30% para 34%. Carro a combustão, de 24,70 para 26,50. O governo do PT, ele usa uma fórmula, que é a fórmula que aniquila a nação, aniquila o Estado. O Estado se faz forte com o dinheiro no bolso da sociedade e não do Estado. O PT vai arrecadar mais? Vai. O governo brasileiro vai arrecadar? Vai. Teve deputado ali subindo, a cesta básica vai custar R$1 mais barato, mas tem deputado da direita falando que R$1 não é nada. Ô cara pálida, você está matando o setor produtivo do nosso país, você está matando o setor que emprega as pessoas, que leva recurso. Com esse impacto aqui nos restaurantes, o que a gente vai começar a ver? A gente estimula o mercado informal de quentinhas, por exemplo. O Rio de Janeiro, que tinha um setor de restaurantes fortíssimo, em Copacabana, Ipanema, Leblon, Zona Sul, Zona Norte, Grajaú, Tijuca, Zona Oeste, Santa Cruz, Campo Grande. Você vai estimular esses donos de restaurantes a criar subempresas, empresas muitas vezes clandestinas, para eles fornecerem quentinhas, para fugir desse aumento de 21 para 26,50. Então eu quero parabenizar cada deputado aqui, que foram mais de 140, conscientes, inteligentes, que tem uma visão de futuro, e lamentar a decisão do governo do PT, equivocado, rema contra o desenvolvimento do país, e a gente fica cada vez mais distante de modelos econômicos como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, países que prezam pela sociedade forte, fazendo o Estado forte. Aqui, eles querem um Estado forte para os próximos 2 anos, e uma sociedade. E outra, presidente Gilberto, que eu gostaria de lembrar aqui, o grupo de trabalho, com deputados de Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, Ceará, 2 de Ceará, 1 de Minas, mas é o Reginaldo Lopes que representa o governo. Nenhum deputado federal no grupo de trabalho representando São Paulo, que envia para Brasília 538 bilhões de reais em tributo. Nada contra o Maranhão, mas tivemos deputado do Maranhão, por exemplo, no grupo de trabalho. O Maranhão não envia nem 1% em tributos do que São Paulo envia aqui para Brasília. Não tivemos deputados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também não tivemos de Minas, porque quem representou Minas foi o Reginaldo, o relator do projeto que representa o governo. Então, resumidamente, a gente não teve na discussão da reforma tributária nos grupos de trabalho os estados que mais enviam tributos para Brasília. Somados, esses 6 estados que participaram do grupo de trabalho, Ceará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, eles juntos, eles não chegam a 10% no valor em relação a tributos enviados pelo Estado de São Paulo. A reforma tributária ontem foi uma vergonha, mas uma vergonha anunciada, que representa muito bem o PT, o Partido dos Trabalhadores, e que eu vou repetir aqui: se há um partido que quer remar contra o desenvolvimento do país, votou contra o Plano Real,
votou contra a lei de responsabilidade fiscal e vocês acham que eles vão apresentar uma reforma tributária positiva? O tempo é o senhor da razão. Nos próximos anos, a gente vai ver a caca que o PT fez em relação à política econômica do nosso país. Muito obrigado, presidente Gilberto. Ok. O deputado Otoni Moura de Paula. Tem Vossa Excelência a palavra. Subir a essa tribuna e me dirigir ao povo de Itaperuna é uma grande honra. Eu tive e tenho o privilégio de estar aqui convivendo com o deputado Murilo. E ao conviver com o deputado Murilo, eu comecei a conviver com alguém altamente apaixonado por Itaperuna. E aí, conversando com o meu querido Murilo, eu percebi que esta paixão foi herdada de seu pai, Alfredão, atual prefeito da gloriosa Itaperuna. Eu confesso que não tinha ainda conhecimento do que Alfredão tem feito nesta grande cidade satélite que me traz a essa tribuna. Eu tenho visto com muita preocupação o que está acontecendo na minha querida cidade de Itaguaí. Itaguaí, deputado Luiz Lima, é uma cidade que tem um futuro promissor, talvez um dos maiores e melhores de todo o estado do Rio de Janeiro. Assumindo os trabalhos, deputada Célia Chacriabá. Grato, digníssima presidente. Eu quero dizer aqui um dos muitos abusos que acontecem no Brasil. Quando aumentam os combustíveis, imediatamente as bombas já começam a aumentar o preço. Quando reduz, 2, 3 dias. Agora, se superaram. Vocês sabem que aumentou o preço do combustível, da gasolina, e aumentou o preço do gás de cozinha. Mas aqui em Brasília e vários estados, aumentou o preço do etanol. O que o etanol tem a ver com a gasolina? A gasolina comporta preencher também com etanol, mas o etanol não usa gasolina, então não tem o porquê de ter esse aumento. Deixo aqui o meu protesto, peço aos PROCONs de todo o Brasil que fiquem atentos a isso. Qual é o sentido dos PROCONs? Tem que fiscalizar e estar a serviço do consumidor. É um escândalo o que está acontecendo em muitas partes do Brasil, aumentando o etanol, que não teve 1 centavo de aumento, o que aumentou foi a gasolina e o gás de cozinha. Portanto, aqui o meu protesto e chamando a atenção do Brasil para que não venhamos permitir esse tipo de cartel. Muito obrigado, digníssima presidente. Presidente, grato por me permitir falar para o meu povo de Rondônia e do Brasil. Senhores parlamentares aqui presentes, amanheci hoje mais feliz do que ontem. Ontem apresentei a emenda 440 dentro da reforma tributária, no projeto de lei complementar 68. E sabe qual foi essa emenda? A emenda da carne na cesta básica. Emenda deste deputado Coronel Crisóstomo. Emenda 440. Estou feliz, porque não só nós da direita apoiamos, como os nossos colegas da esquerda também. E eles também estão felizes aqui, olha, porque a cesta básica vai ter carne também, vai ter proteínas. Até a minha colega indígena ali está feliz da vida, porque o nosso povo indígena vai ter carne na cesta básica. Rondônia, eu estou feliz pelos nossos produtores de Rondônia, pelo agronegócio de Rondônia. E eu não posso deixar de parabenizar também aqui uma turma que foi implacável na defesa.
os meus assessores do meu gabinete, quero parabenizá-los, que foi fruto do esforço deles também. É uma outra autoridade. Se não fosse essa autoridade, eu certamente não apresentaria essa emenda. Inicialmente, o presidente Bolsonaro não gostaria que a gente apresentasse nenhum destaque, nenhuma emenda, melhor dizendo. Mas, quando falamos na carne, na cesta básica, tivemos total apoio do presidente Bolsonaro e ele nos empurrou para podermos trazer essas emendas para a lei complementar da reforma tributária. E diante do esforço do presidente pedindo para a gente fazer isso, e ele gostou, apresentei essa emenda, a emenda 440. Senhor presidente, solicito mais um minutinho para eu inteirar aqui a conclusão desse meu trabalho. Agradeço também aos deputados que me deram apoio. Agradeço muitíssimo a todos. A inclusão das proteínas na cesta básica é essencial para assegurar uma alimentação completa e balanceada para a população brasileira, principalmente para as nossas crianças. Proteínas são fundamentais para a nutrição. Essa medida visa atender às necessidades nutricionais básicas, garantir a segurança alimentar e promover o bem-estar da população brasileira, especialmente das famílias de baixa renda. Famílias de baixa renda são as pessoas que recebem a cesta básica, presidente. 30 segundos eu encerro. 30 segundos a mais eu encerro. E quem recebe a cesta básica? E por isso estou feliz, porque essa minha emenda, que foi aprovada por quase todos os parlamentares aqui nesta casa, vai ajudar as famílias mais pobres, porque a cesta básica vai chegar com carne também. Obrigado, Rondônia, por me colocar aqui, e eu estou aqui defendendo o nosso povo, o agro de Rondônia. Que minha voz vá a voz do Brasil, excelência. Posso falar um minuto, presidente? Deputado Gilberto, fale um minuto, por favor, enquanto estamos organizando aqui a pauta para iniciarmos a ordem do dia. Gostaria de informar aos senhores deputados, senhoras deputadas, que nós vamos iniciar aqui a ordem do dia, temos algumas alterações aqui a fazer, e logo após a ordem do dia, nós então voltamos aqui à lista dos senhores deputados, ok? Deputados devidamente... Senhor presidente, eu estou aqui recebendo a visita de Fábio Lopes, que nos ajudou bastante lá na formação do PSL, no presidente Bolsonaro, tem história lá com a direita conservadora do estado da Paraíba, chegou a ser membro da executiva nacional do partido, trabalhando duro para a eleição do nosso presidente Bolsonaro em 2018, em 2022, em 2020, nas eleições municipais. Então, Fábio, seja bem-vindo ao plenário da Câmara dos Deputados. Tenho certeza absoluta que você representou muito bem o estado da Paraíba quando teve a oportunidade a nível nacional, a capital, na transição de governo Michel Temer e Bolsonaro. Então, quero lhe parabenizar e desejar as boas-vindas ao plenário da Câmara dos Deputados. Manda as ordens, meu irmão. Encaminhando ainda a favor, a deputada Adriana Ventura, que provavelmente vai fazer uma mudança aí. Na realidade, não é a deputada Adriana Ventura, é o deputado Van Hatter, pelo Novo. Houve uma falha aqui. Deputado Romero Brito, daqui a pouquinho, Vossa Excelência precisaria de o quê? 30 segundos, talvez? Senhor presidente, me agradecer. Senhor presidente... Vamos ouvir o deputado Van Hatter, que já está na tribuna, que vai falar aqui pelo encaminhamento do Novo. E logo em seguida a gente volta aí com o deputado Léo Prates. Mas antes eu passaria por 30 segundos aí com Vossa Excelência. Deputado Van Hatter, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu preciso iniciar dizendo que eu tenho uma posição historicamente contrária
a engessamento de orçamento e percentual de gastos com determinadas áreas. Meus colegas aqui parlamentares sabem disso. Eu tenho falado muito, dando o exemplo, deputado Bimo Nunes, das emendas para a saúde. Na minha opinião, a obrigatoriedade de 50% de emendas à saúde nas nossas emendas impositivas individuais tem sido deletérias para a área, porque, no fundo, como já existe um percentual constitucional total para o orçamento, essa obrigação traz a parlamentares, muitos dos quais não têm experiência na área da saúde, e isso é normal, cada um aqui vem da sua área, obriga parlamentares, todos nós, a colocarmos esse recurso, 50% das emendas parlamentares lá, quando o governo, que tem mais estrutura, inclusive técnica, para decidir, poderia fazê-lo, liberando recursos para os parlamentares, colocando em outras áreas, porque, repito, o percentual constitucional mínimo na saúde, ele é existente, já está lá, não impacta os 50% do orçamento das parlamentares. Aliás, consta que esta decisão foi tomada no governo Dilma, justamente para que o governo Dilma pudesse cumprir o mínimo constitucional de saúde na época, que estava correndo o risco de não cumprir, com a imposição de que parlamentares utilizassem 50% das verbas suas na saúde. Então, eu tenho essa posição histórica, inclusive expressei ela ao deputado Bimo Nunes quando nos apresentou a proposta. Porém, a proposta do deputado Bimo Nunes é meritória. Não necessariamente pelos 5% destinados à calamidade, que são sim um engessamento, mas permitem, pelo menos a proposta original permitia, que sejam utilizados recursos em outra área, se não colocados para a calamidade inicialmente. Agora, que precisamos de dinheiro para a prevenção, mitigação e para a reversão de problemas climáticos, sem dúvida precisamos, e hoje no Rio Grande do Sul, mais do que nunca, a prova está aí. Das minhas emendas parlamentares, enviei praticamente todas, depois de ocorrido o desastre, para os 95 municípios em calamidade. São mais de 30 milhões de reais que encaminhei para os 95 municípios em calamidade, com um mínimo de 200 mil reais para cada um. É pouco? Com certeza é. Mas perto do pouco que eu tenho, é muito. Municípios recebendo 200, outros, como Porto Alegre, 2 milhões. Fui enviando, de acordo com o tamanho dos municípios, as necessidades apresentadas por esses 95 prefeitos. Deu bastante trabalho para nós, para o nosso gabinete, de última hora, mudar todo o nosso processo seletivo e estava em andamento para que isso pudesse acontecer. Mas também está dando muita satisfação ver que esse recurso está sendo muito bem recebido no momento de maior necessidade. Por isso apoiamos essa iniciativa, deputado Zé Guimarães, não só pelo percentual mínimo, mas principalmente pela desvinculação de fundos, e congratulo o governo por estar abrindo esta oportunidade para que o relator possa incluir alguns fundos e desvinculá-los. E um fundo que eu gostaria de citar aqui, tem até campanha no Rio Grande do Sul para utilizá-lo para calamidades, é o Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Eu queria fazer essa solicitação ao relator, que me disse que, inclusive, na proposição inicial havia essa possibilidade, para que reinclua esse fundo, porque ele é essencial e tem bastante dinheiro parado ali para essa finalidade, que pode ser utilizado para essa finalidade. Então, deputado Gilson Daniel, é um pedido meu como gaúcho. Eu coordeno uma comissão externa, aliás, que tem contado com o apoio de todos os deputados federais, de todos os lados e cantos do país, todos os partidos políticos, inclusive todos os 31 deputados federais do Rio Grande do Sul assinaram a sua criação e aprovaram com unanimidade, apoio de todos os pares, esta comissão externa. Nós congratulamos o seu trabalho, deputado Gilson, que é formidável nessa área de prevenção de catástrofe. Está fazendo, não podia ter relator melhor. Agradecemos como gaúcho a oportunidade de trabalharmos juntos, inclusive com a nossa comissão externa, e essa proximidade nossa tem auxiliado muito o Rio Grande do Sul. Então, deputado, se for possível ainda, certamente haverá um acréscimo substancial nos recursos disponíveis para utilizar, e o Estado do Rio Grande do Sul ficará profundamente grato. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada ao nosso Estado. Muito obrigado, Câmara dos Deputados, por dedicar este dia de hoje, quase, só para concluir, senhor presidente, desculpa estourar o tempo, só para concluir, presidente Gilberto. Agradecemos a todos os deputados federais, inclusive o presidente Gilberto Nascimento, por dedicar esta sessão quase integralmente para a causa do rio-grandense.
O Rio Grande do Sul não pode ficar esquecido. Parece que passou, porque faz 60 dias, deputado Gilberto Nascimento, e saiu da mídia o Rio Grande do Sul. Agora, essa semana, tivemos empreendedores, a passada prefeitos, estão deixando o Estado para vir para cá para chamar a atenção. Não podemos ser esquecidos e não seremos, porque o Brasil precisa nos ajudar. Nesse momento, o Rio Grande do Sul clama pela ajuda do restante do Brasil, porque saímos da mídia, mas a nossa necessidade só aumenta. Meses, anos serão necessários. Parabéns, deputado Bibo Nunes. Parabéns, Câmara e Senado, por estarem atuando na causa do Rio Grande. Parabéns, Brasil. Muito obrigado. Grato, digníssimo presidente Gilberto Nascimento. Grande honra estar no meu ringue, lutando pelo Brasil e lutando por uma causa que não tinha a atenção devida no país. Prevenção e apoio no pós-tragédia. Hoje, um parlamentar quer mandar uma emenda para uma enchente, um incêndio. Essa emenda só chega daqui a um ano praticamente. Resolve nada. Agora vai mudar tudo. Nós teremos em torno de 9 bilhões de reais para mandarmos em emenda PIX, com ajuda imediata. Vai mudar o conceito. Prevenção no Brasil e o pós-tragédia, porque hoje temos nada. O aeroporto de Porto Alegre, por exemplo, eu viajo de carona na FAB, porque se tivéssemos esta PEC em vigor, nós poderíamos já estar com o aeroporto de Porto Alegre em funcionamento. Mas eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial, especialíssimo, aos companheiros, começando na fase da CCJ, onde o colega Pedro Ayrara, que é o herói de Brumadinho, da tragédia de Brumadinho, foi o relator e aprovou unanimidade também na CCJ. Quero agradecer ao relator Gilson Daniel, que catapultou, aumentou e muitas vezes a importância desta PEC com o seu talento. O presidente, na nossa comissão especial, Jorge Goetten, e todos os partidos, todos, foi uma unanimidade. Quero agradecer aqui, gostei muito da participação do PSOL, lutando junto, deputado Tarcísio, deputado Chico Alencar, do PT, o Bom Gás, todos eles lutando pela aprovação desta PEC. E aí, mas Bibo, que bela ideia! O Rio Grande do Sul está passando por um momento difícil, mas não foi esta PEC pensada, não foi pensada devido à tragédia do Rio Grande do Sul. Um dia antes de começarem as enchentes no Rio Grande do Sul, que foi dia 29, um dia antes das tragédias, nós instalamos a comissão especial nesta casa. Então não teve nada de casuísmo, foi simplesmente uma visão de que o Brasil precisa se preocupar com as catástrofes, tem que ter prevenção. Você pode dar a prevenção equipando os bombeiros, uma ponte, retroescavadeiras, prevenção, bombas para tirar as águas. Porto Alegre estava um caos, não tinha manutenção porque não tinha dinheiro para prevenção. E vejam vocês como será distribuído esse valor. Esse valor, 5% das emendas individuais de cada parlamentar, federal e senador, 5% das bancadas de todos os estados, evidente. E aqui, eu como tenho que ter um bom senso, eu tenho que ser um parlamentar lógico, e quando se fala em Brasil, é muito bom quando todos os partidos pensam no Brasil. E aqui, deputado Bom Gás, eu tenho que dizer que o governo federal deu uma belíssima contribuição a pedido do nosso relator, que colocou na relatoria, o governo veio junto, tivemos dias de discussão, e os fundos que têm o seu teto e têm um lucro que bate no teto, então, muitos fundos estarão colaborando da seguinte forma: 10% dos fundos para prevenção, mitigação e preparação, 5% para respostas a desastres. Olha o total que dará isso dos fundos. Dos 10% de prevenção, 4 bilhões e 805 milhões.
Resposta a desastres, 5%, 2 bilhões e 400. E nós, parlamentares, com bancada e nossas emendas individuais, mais 1 bi 681 milhões. Teremos, então, 8 bilhões 890 milhões para prevenção e pós-tragédia. Isso nós não tínhamos no Brasil. Hoje, nós temos condições de enfrentar qualquer tipo de tragédia, calamidade pública. Estou muito orgulhoso. Obrigado a todos os partidos. Essa PEC é do Brasil. Muito obrigado a todos.